seu Escobar. Nicolas, de que maneira se deram os seus primeiros passos? Pablo Escobar, como ele começou, podemos dizer abertamente, no mundo do crime? Pois bem, como eu estava te dizendo há pouco tempo atrás, Pablo, não ter absolutamente nenhum tipo de chances e oportunidades na vida normal que todos nós deveríamos ter, como uma educação de alta qualidade e uma boa casa confortável para se morar. Quando ele chega à cidade de Medellín, mais exatamente ao bairro La Paz, no município de Envigado, ele tenta, junto com seus amigos, encontrar uma forma de começar a construir algum poder aquisitivo, alguma maneira de conseguir dinheiro para poder viver. Por isso ele se dedica, ao lado de pessoas da nossa própria família, a roubar lápides dos cemitérios, a roubar os arranjos de flores dos mortos. Esses arranjos eram vendidos para as mesmas floriculturas que voltavam a revendê-los, o mesmo arranjo opulento, porque naquela época eram arranjos enormes, que só quem podia se dar ao luxo de comprá-los adquiria. Hoje em dia são caros demais. O mesmo arranjo era enviado para 3, 4 ou 5 mortos diferentes. Ou seja, as flores já estavam murchas e não podiam mais ser enviadas novamente. E a partir daí, Pablo começa a se envolver com amigos no mundo da delinquência e percebe que a criminalidade lhe traz rentabilidade, lhe traz tranquilidade, e dessa forma ele vai crescendo cada vez mais e mais dentro do mundo do ANFA, do mundo do crime. Ele também se depara com o mundo do narcotráfico, San Juan. Ele percebe que enviar drogas para os Estados Unidos era extremamente lucrativo e começam a mandar drogas para o Simoicínio-A e... Bom, aí acho que vocês já conhecem um pouco dessa história, que ele chegou até mesmo a financiar pessoas do alto escalão do governo dentro do próprio país, Espanha. Chegaremos a esse ponto, porque sei que é uma das perguntas que as pessoas querem saber. Eles começam roubando essas lápides, as lixam, revendem novamente, os buquês devolvem para as floriculturas, mas claro, daí para o mundo do narcotráfico, Nicolás, é um salto muito grande. Quem introduz Pablo nisso? Não, eu acho que todos se introduzem, todas as pessoas da organização vão se inserindo nesse mundo porque percebem que o produto é muito barato e é vendido por um preço muito alto em outros lugares, em outros países do mundo. Naquele momento, os Estados Unidos eram o maior consumidor, especificamente Nova York, e depois Miami. Na verdade, a droga, a cocaína, não era usada para o que normalmente é usada hoje em dia, que é para as pessoas que vão a boates ou festas. Essa substância ilícita era levada, mas destinava-se especificamente para as mais elevadas e influentes esferas da sociedade, sendo considerada de primeiríssima qualidade. A extraordinária capacidade mental e agilidade cognitiva que a cocaína gera quando a pessoa ainda está em seu pleno juízo, ou seja, no início da entrada da droga nos Estados Unidos, tinha como objetivo principal que as pessoas das altas esferas do governo e das grandes corporações tivessem uma capacidade muito mais rápida para negociar, refletir profundamente e responder prontamente a perguntas complexas feitas durante as próprias negociações internacionais e assim conseguir realizar negócios muito melhores. Mas a partir desse ponto, o processo de disseminação da droga começa a se voltar para o consumo em boates e casas noturnas e começa a se multiplicar de forma avassaladora pelo mundo dessa maneira. Não existe uma pessoa específica que introduza isoladamente um ou outro elemento, mas todos os envolvidos juntos começam a criar essa sinergia poderosa para conseguir finalmente chegar ao vasto mercado dos Estados Unidos. Então, primeiro começam a enviar a droga por aeroporto. Não havia nenhum inconveniente. O problema começa quando começam a tirar, e desculpe a redundância, começam a tirar o dinheiro dos Estados Unidos e os gringos ou os norte-americanos percebem que estão tirando os dólares deles e isso dói para eles e é aí que começa a se gerar a problemática com a cocaína. Mas é uma sinergia entre aqueles que foram para os Estados Unidos negociar com os diferentes compradores, os outros que tinham as pessoas que
Já quando começam a barrar a entrada normal pelo aeroporto, então como contrabandear, depois do contrabando, então como começar a introduzir, começam a enviar em pequenos aviões, dos aviões passam para lanchas, das lanchas para barcos, dos barcos para submarinos e assim sucessivamente vão aprimorando as técnicas. Depois já não mandavam barcos, navios, contêineres inteiros, depois aviões, jumbos cheios de droga e, enfim, onde houver um comprador, sempre vai chegar droga. Por isso eu digo que o importante é ensinar as crianças a não consumir, gerar esse processo de não consumo, porque se não houver consumo, então quem vai se interessar em tirar a droga para vendê-la em outras partes do mundo? Totalmente de acordo, você disse algo, Nicolás, muito interessante. O que incomodava os Estados Unidos não era a droga chegar lá, mas sim o dinheiro sair dos Estados Unidos. É isso mesmo, é isso mesmo. É que, para dar um exemplo muito simples, se você analisar o mercado da droga, eu que estive ao lado do Pablo durante tantos anos, até hoje tenho amigos que vivem nos Estados Unidos e querem saber como o processo continua, se criaram novas formas de chegar aos Estados Unidos, como está agora com toda a tecnologia que existe. Quando você começa a conversar com essas pessoas e começa a analisar o que acontece, percebe algo muito peculiar. Desde a época do Pablo até agora, o quilo de cocaína em Nova York se mantém estável. E como isso é possível? Como eles conseguem manter estável o valor dessa droga nos Estados Unidos quando há tantos registros, tantas impossibilidades de chegar aos Estados Unidos? Ou seja, há coisas que realmente marcam a gente e que, ao começar a analisar, não se encontra uma resposta correta que realmente satisfaça. Será que realmente existe uma luta antidrogas de verdade? Será que a droga que é apreendida realmente é destruída? Ou o que acontece com essa droga? Porque aí tem uma história bastante interessante que é quando, em uma ocasião, Pablo perde uma carga de droga e anteriormente usava-se eteracetona para fazer a cocaína e isso se tornou um problema porque levar esses químicos para a Colômbia era muito, muito complicado. Então foi preciso mudar a dinâmica do ETLA, acetona e outros químicos diferentes foram usados para conseguir aperfeiçoar também uma cocaína que fosse de altíssima qualidade, tanto que, por exemplo, se Pablo perdesse hoje uma carga, esse carregamento que ele havia enviado, e estamos falando de muitos meses depois, digamos, 1 ano e meio, 2 anos depois, uma pessoa que recebia drogas nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, entrava em contato com o escritório do Pablo e dizia: olha, Pablo, bem, as pessoas que trabalhavam com Pablo diziam: olha, eu quero que continuem me mandando a mesma droga que vocês têm neste momento, a do lobo do Pablo. E então ele diz: mas como assim? Sim, com éter e acetona, já que vocês voltaram a produzi-la. Ele responde: não, nós não produzimos nada. Que supostamente havia sido apreendida, mas foi colocada no mercado com o mesmo logo do Pablo, feita com éter e acetona. Então isso nos leva a questionar sobre diversos elementos que a gente pensaria que não são tão reais quanto aquilo que é mostrado para o público, ou do que, na verdade, querem que as pessoas imaginem ou pensem. Sou Escobar.